Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Tia Andréa está com muita saudade de todos vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje a nossa aula é uma aula de revisão, ok? Vamos fazer uma breve revisão sobre as vozes verbais. Eu já postei anteriormente aqui no YouTube, né, uma videoaula com essa explicação. E agora nós vamos fazer uma revisão com alguns exercícios que eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos pegar a folhinha? Todo mundo pegando a folhinha. Vamos acompanhar com a tia Andréia a revisão sobre vozes verbais. Vamos falar de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva também, tá bom? Vamos lá? Todo mundo comigo no exercício número 1. Exercício número 1, que diz assim: observe a tirinha abaixo. Então, nós temos um diálogo, né? De duas pessoas, as pessoas estão conversando aqui nessa tirinha. O rapaz vira para a moça e fala assim: nossa, que legal! Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. E ela pensou, né, logo no casamento, né? Se está falando de casa própria, ela já pensou em casamento. Aí ele se arrependeu, ele falou, né? Bom, vamos lá? Letra A. A frase, abram aspas, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Fecham aspas. Essa oração está na voz ativa, passiva ou reflexiva? A resposta correta só poderia ser a primeira, né? Voz ativa. Ok, pessoal? Está na voz ativa. Por quê? O sujeito dessa oração, né, é esses novos financiamentos. Então, aqui eu tenho o sujeito na voz ativa, porque são eles que estão facilitando bastante a compra da casa própria. Ok? Letra B, vamos lá? Reescreva a frase anterior na voz passiva. Então, vocês vão pegar a mesma frase que está na letra A e vão transformá-la em voz passiva. Como que isso vai acontecer? Bom, nós temos que usar agora uma locução verbal. Quando nós passamos uma frase, né, uma oração que está na voz ativa para a voz passiva, nós temos que usar uma locução verbal além, né, do agente da passiva também. Vamos ver então como ficou a resposta da letra B? A compra da casa própria está sendo facilitada por esses financiamentos. Essa é a resposta correta. Então, vocês vão completar está sendo facilitada com essa locução verbal, ok? Está sendo facilitada. Beleza? Letra C. Vamos lá? A mulher poderia dizer, abram aspas, vamos nos casar então. Fecham aspas. Essa frase está na voz ativa, passiva ou reflexiva? Bom, só poderia ser reflexiva, né? Porque quando ela diz vamos nos casar, da ideia que da ideia de que o sujeito está praticando, né, e recebendo a própria ação. Só que aqui nos casar significa que está envolvendo o quê? Duas pessoas, não é isso? Então, eles estão praticando, né, a ação, vão praticar a ação e vão receber essa ação. Então, nós temos aqui uma oração na voz reflexiva, ok? Podem marcar então. Letra D de dado. Observe as construções a seguir e marque a que está classificada de forma incorreta. A que está errada. Só poderia ser a última opção, né? Eles caíram do buraco. Aqui está dizendo que está na voz reflexiva. Está errado. Não está na voz reflexiva. Está na voz ativa. Quem é o sujeito? Eles. Eles caíram no buraco. Então, quem praticou a ação foi o sujeito. Então, eu tenho o sujeito na voz ativa e não na voz reflexiva, ok? Então, marquem, por favor, a última opção. Ok? Número 2, vamos lá? Escreva as orações na voz passiva. Bom, todas as vezes, né, que vocês forem passar da voz ativa para a voz passiva, lembrem-se, por favor, que nós temos que acrescentar uma locução verbal e depois, em seguida, né, o agente da passiva. Vamos fazer a letra A. O delegado interroga as testemunhas. Então, essa frase está na voz ativa. Quem é o sujeito? O delegado. É ele quem pratica a ação. Então, eu tenho aqui um sujeito na voz ativa, ok? O delegado interroga quem? As testemunhas. Então, eu fiz a perguntinha ao verbo interroga quem? As testemunhas. Perceberam que o verbo interrogar ele pede complemento verbal para ter sentido completo?
Então, esse complemento verbal é o termo as testemunhas. Sendo assim, esse complemento verbal recebe o nome de objeto. Beleza? Por isso que essa frase está na voz ativa. Eu tenho um sujeito que pratica a ação e tenho também um objeto na frase, que no caso é as testemunhas. Então, o meu sujeito aqui, o delegado, está na voz ativa. Então, vamos transformar essa oração em voz passiva? Vamos lá? O que era objeto, agora vem para frente da oração, né? Assumindo a posição de sujeito paciente. Bom? Então, a resposta ficou como? As testemunhas, tá vendo? Agora, as testemunhas é o sujeito paciente. As testemunhas, cadê a locução verbal? São interrogadas. Olha a locução verbal entrando agora. São interrogadas por quem? Pelo delegado. Então, pelo delegado agora é o agente da passiva, tá bom? As testemunhas são interrogadas pelo delegado. Essa é a resposta correta. Ok, pessoal? Vamos fazer assim com as outras orações? Vamos lá, letra B. Os mestres analisarão a prova. Quem é o sujeito? Os mestres. Então, são eles que, né, são eles quem praticam a ação, não é isso? São eles, os mestres. Então, eu tenho aqui um sujeito na voz ativa. Os mestres analisarão o quê? Ó, tá pedindo complemento verbal, não está? O verbo analisar pede complemento verbal. Quem é o complemento verbal? O termo a prova. Então, a prova é o objeto, beleza? Então, essa oração está na voz ativa. Vamos passar para a voz passiva? Ficou como a resposta? A prova será analisada pelos mestres. Então, pelos mestres, agora é o agente da passiva, ok? E a prova passa a ser o sujeito paciente, ok? Então, resposta correta, a prova será analisada pelos mestres, beleza? Vamos agora para a letra C. Ele tratava com amor as crianças. Essa frase está na voz ativa, tá? O sujeito é ele, né? Ele quem praticou a ação. Eu tenho um sujeito na voz ativa. Vamos lá? Então, a resposta correta da letra C ficou como? As crianças eram tratadas com amor por ele. Então, por ele agora passa a ser o sujeito, perdoe-me, por ele agora passa a ser o agente da passiva. Agora sim. Foi? Agora tá certo. Vamos lá? Letra D de dado. O filho do vizinho entrega as correspondências. Quem é o sujeito? O filho do vizinho. Então, é ele quem pratica a ação. Eu tenho o sujeito na voz ativa. Beleza? Vamos transformar agora essa oração em voz passiva? Como ficou a resposta? As correspondências são entregues pelo filho do vizinho. Então, o termo pelo filho do vizinho agora é o agente da passiva. Ok, pessoal? Número 3, vamos lá? Indique se a ação verbal está na voz ativa, passiva, reflexiva ou reflexiva recíproca, ok? Ou reflexiva recíproca. Letra A. A queda das bolsas fora prevista pelo analista. Bom, aqui eu tenho a presença do meu agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Pelo analista. Se eu tenho a presença, né, desse agente da passiva e também tem uma locução verbal fora prevista, é uma locução verbal. Então, essa oração está na voz passiva, tá bom? Ainda vou mais adiante, hein? Voz passiva analítica. Por que analítica? Porque eu tenho a presença dessa locução verbal, né? Fora prevista, é uma locução verbal. E também pela presença, né, do meu agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Pelo analista. Então, eu tenho uma voz passiva analítica, ok? Letra B de bola, vamos lá? Os torcedores ofendiam-se grosseiramente. Então, quem é o sujeito da oração? Os torcedores, ok? Vocês perceberam que esse sujeito está no plural? Os torcedores. Subentende-se, é claro, que tem mais de um torcedor, não é isso? Subentende-se que pode ter 2 torcedores, 3, 4, milhões de torcedores. Os torcedores estão no plural, certo? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Ofendiam-se grosseiramente, ou seja, né? Ofendiam-se. Esse verbo me dá a ideia de quê? De uma reciprocidade, ou seja, os torcedores ofendiam-se, ou seja, entre si.
Ok? Então, eles praticaram a ação e receberam a própria ação. Então, eu já sei que essa oração está na voz reflexiva. Agora, tem um detalhe. Além de estar na voz reflexiva, essa ação, né, essa ação de ofendiam-se, dá ideia de quê? De reciprocidade, porque dá a entender que os torcedores estão se ofendendo entre si. Ou seja, aqui eu tenho uma voz reflexiva recíproca, tá? Porque essa atitude deles se ofenderem entre si, né, é que me dá essa ideia de reciprocidade, um ofendendo o outro, não é isso? Então, sendo assim, voz reflexiva recíproca. Se fosse só, né, uma pessoa, se fosse assim um sujeito, ó, o torcedor, aí uma pessoa só, aí seria somente voz reflexiva. Tá? Mas, no caso, os torcedores ofendiam-se, da ideia de quê? Que eles estavam se ofendendo entre si, entre eles. Então, dá essa ideia de reciprocidade. Né? Eles praticando uma ação e recebendo a própria ação. Então, podem escrever aí, letra C, reflexiva, recíproca. Ok? Essa é a resposta correta. Letra D. Não, desculpa, letra C. O assaltante escondia-se atrás da árvore. Olha aí, quem é o sujeito? O assaltante. Então é uma pessoa só, é singular. O sujeito está no singular. O assaltante é um sujeito. Subentende-se que é uma pessoa só, está no singular. Então ele pratica a ação e recebe a própria ação. Ó. O assaltante escondia-se. Perceberam? Escondia-se atrás da árvore. Então ele praticou uma ação e sofreu a própria ação. Só que ele está sozinho, é uma pessoa só, está no singular. Então, aqui sim, eu tenho somente uma voz reflexiva. Só isso, voz reflexiva, ok? Letra D. Os alunos resolviam as questões com muita facilidade. Quem é o sujeito? Os alunos. Foram eles quem praticaram a ação. Então, aqui, os alunos, eu tenho o sujeito na voz ativa, tá bom? Letra E. A bola atingiu a criança. A bola é o sujeito, não é isso? Foi que causou o problema. Então, aqui o sujeito, a bola, eu tenho também o sujeito na voz ativa. Ok? Número 4. Assinale a alternativa em que há agente da passiva. Número 4, a resposta correta só poderia ser a letra A. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Então, pelos nossos atos é o agente da passiva. Ok, pessoal? Foi? Bom, número 5. Passe as frases abaixo para a voz passiva analítica e circule o agente da passiva. Bom, além de vocês passarem para a voz passiva analítica, vocês depois irão circular o agente da passiva. Vamos lá? Letra A. Os gregos inventaram essa história. Essa frase está na voz ativa. Tá? Quem foi que inventou a história? Os gregos. Então, os gregos, né, é o sujeito na voz ativa, porque foram eles quem praticaram essa ação. Não é isso? Vamos passar agora para a voz passiva. Ficou como a resposta? Essa história foi inventada pelos gregos. Então, vocês vão sublinhar, vão circular, melhor dizendo, vão circular o termo pelos gregos, que é o agente da passiva, ok? Letra B, vamos lá? O cientista observava o céu, né? Então, quem é o sujeito? O cientista, não é isso? O cientista, beleza. O cientista, ele praticava essa ação, certo? Então, eu tenho aqui o cientista como meu sujeito na voz ativa, beleza? Vamos transformar agora em voz passiva? Bom, ficou como? O céu era observado pelo cientista. Então, vocês vão circular o termo pelo cientista, ok? É o termo que no caso, é o agente da passiva, tá bom? Vamos agora para a letra C. Vamos lá? Letra C. Todos aplaudiram aquele artista. Quem é o sujeito? Todos. Beleza. Foram eles que praticaram a ação. Então, todos é o sujeito na voz ativa. Beleza? Vamos transformar essa frase em voz passiva? Como que ficou a resposta?
Vamos lá, aquele artista foi aplaudido por todos, ok? Então, vocês vão circular o termo por todos, que é o agente da passiva, ok? Aquele artista foi aplaudido por todos. Circulem o termo por todos. Letra D de dado. Ela guardava os livros neste armário. O sujeito aqui é ela, porque ela que praticava a ação. Então, ela é o sujeito na voz ativa. Então, vamos transformar agora em voz passiva? Ficou como a resposta? Os livros eram guardados neste armário por ela. Então, vocês vão circular agora o termo por ela, porque é o agente da passiva. Tá bom? Letra E e última. O carteiro entrega a correspondência todas as manhãs. Quem é o sujeito? O carteiro. É ele quem pratica a ação. Então, o carteiro é o sujeito na voz ativa. Vamos transformar agora em voz passiva analítica? Como é que fica agora? Vamos ver? A correspondência é entregue todas as manhãs pelo carteiro. Então, vocês vão circular agora o termo pelo carteiro, ok? Que é o agente da passiva. Tá bom, pessoal? Bem, encerramos aqui a nossa aula de revisão sobre as vozes verbais, ok? Não esqueçam de colocar, né, os nomes e a turma aqui nos comentários, para que a tia Andréia possa marcar a presença de todos vocês, tá bom, meus amores? Bom, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!